Sejam muito bem-vindas aqui a nosso caminho, né? O vinho e o caminho, a nossa maratona Elas e o Vinho. E hoje, né, nós vamos estar falando sobre a nossa descoberta, né? A nossa descoberta aqui no mundo dos vinhos. Mas eu quero revisar um pouquinho o que nós vimos na aula de ontem. E na aula de ontem, nós conversamos um pouco sobre a origem do nome Castalia, Castalia Mulheres do Vinho. Nós falamos um pouco da mitologia grega e do porquê dessa escolha desse nome. Falamos também sobre o medo, né? Nós falamos essa semana sobre 3 coisas que podem ser aí os nossos, gerar aí obstáculos para nós na nossa jornada. Afinal de contas, nós começamos a caminhar agora, né, juntas, mas podemos encontrar obstáculos aí no nosso caminho do conhecimento do vinho. E um deles é o medo. Nós falamos desse obstáculo, mas nós também revelamos aí um atalho, ou uma maneira da gente superar esse medo, ou da gente desviar desse medo, de fazer com que esse medo de conhecer os vinhos, ou medo de degustar, ou achar que tudo isso é muito difícil, que você não consegue fazer, que a gente pode superar esse medo, ou desviar desse medo, e fazer com medo mesmo, porque conforme a gente vai fazendo isso, principalmente fazendo em grupo, a gente vai perdendo esse medo, né? Vimos também, ontem, o mapa do vinho. Nós conhecemos ontem os vinhos, né, os vinhos e as características dos vinhos do Velho Mundo e do Novo Mundo, né? Nós descobrimos que existem aí esses 2 mundos do vinho, né, para a gente caminhar nele, né, degustar, e vimos as diferenças dos vinhos do Velho Mundo e do Novo Mundo. E também nós tivemos um panorama aí da produção mundial de vinhos, do consumo mundial de vinhos, e também com relação ao Brasil, especialmente aquilo que interessa para nós, né, que afinal de contas a gente tem uma grande parte dos nossos vinhos importados, nós também vimos aqui as últimas estatísticas de importação de vinhos, inclusive já com efeito aqui da pandemia, nós estamos, né, hoje, justamente aqui em 2021, vivendo aí os efeitos, né, dessa pandemia que já leva mais de 1 ano e meio, e como que isso se refletiu nos números dos vinhos, né? A gente sabe, sim, que aumentou muito o consumo de vinhos nesse período, e foi um período que, além de ter crescido, né, o número de vinhos, então, que vinhos chegaram para a gente, de que país, de que origens, né? Nós vimos aí por que quando a gente vai no supermercado, né, na gôndola, ou nas lojas especializadas, ou no site para fazer as compras, por que a gente vê tantos rótulos de determinados países e poucos rótulos de outros países? E por que muitas vezes alguns países se apresentam com um preço tão caro, né? Às vezes o preço, o valor do vinho acaba sendo muito mais caro. Então, ontem nós entendemos isso na aula de ontem. Se vocês quiserem ver a aula de ontem, ainda está no ar, essa aula ainda está, né, ativa. Eu criei um site específico com todas as aulas lá, podem também ver no YouTube, mas eu criei um site específico para quem quiser ver todas as aulas, fazer uma maratona de todas essas aulas. Mas, para isso, é importante que você se inscreva na bio aqui do Instagram, né, lá na bio do Instagram, ou se inscreva no nosso site, né, mulheresdovinho.com.br, porque aí você pode entrar no nosso grupo de alunas, que é um grupo do WhatsApp, onde eu vou postando tanto os materiais em PDF aqui da nossa maratona, como também eu vou postando os links e o link dessa página para vocês assistirem as aulas. Todas as aulas vão estar liberadas até o final da nossa maratona. Bom, e hoje? Hoje nós ainda estamos na fase 1, né, que é a fase da maratona chamada O Vinho e o Caminho, e hoje é o dia da descoberta. Eu sou Lília Loureiro, sommelier da Castalia, então sempre gosto de me reapresentar aqui para quem não me conhece. Eu sou sommelier da Castalia, das Mulheres do Vinho, e a gente se reúne desde 2002, presencialmente, né, até o ano passado, e com essa questão da pandemia, a gente transformou as nossas reuniões presenciais nas reuniões online. E o nosso objetivo principal é a gente se reunir entre mulheres para aprender sobre vinhos, trocar experiências, trocar informações, trocar conhecimentos e a gente caminhar juntos, né, juntas, e evoluir juntas aí nessa nossa jornada aí do vinho. Então, a Castalia já tem maioridade, já tem mais de 18 anos, já pode beber,
E a gente convida todas as mulheres que têm esse desejo sincero, né, de aprendizado e de conhecimento, e que querem trocar experiências, que se juntem a nós. Então, fica aqui o convite, né, e é por isso que eu estou aqui. Muito bem, e agora a gente começa o Dia da Descoberta, né? E nesse nosso Dia da Descoberta, basicamente, o que nós vamos aprender? Nós falamos no primeiro dia aqui do nosso Vinho e o Caminho, que a gente utiliza um método, que é o GCP, que é um método que nos ajuda a escolher nossos vinhos. E esse método, na verdade, a gente já utiliza ele na prática, né? Porque é um método que, na verdade, a gente vai fazendo intuitivamente, mas aqui a gente organiza esse método, principalmente na Castalha, né, para que a gente possa ter um guia, uma orientação de como a gente pode fazer escolhas melhores, como que a gente pode evoluir nas nossas escolhas e comprar vinhos de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais divertida, de uma maneira mais prática e principalmente daquilo que a gente goste, né? Então, o método GCP, gosto, curiosidade e preço. Esses são os 3 vetores que a gente utiliza para comprar vinhos, né? E isso é uma coisa até intuitiva, mas que a gente pode ter justamente um método mais ajustado para que a gente possa utilizar isso de uma maneira que nos gere mais prazer, e não nos gere aquela ideia de que, comprar vinho sempre é um estresse, eu fico confusa na hora de comprar vinhos, comprar vinhos, não gosto de fazer isso. Não, é a coisa mais gostosa que tem, e eu acredito que as mulheres todas adoram fazer compras, e principalmente comprar vinho é uma das coisas mais deliciosas que tem. Então, a gente tem que transformar isso sempre num momento bom, agradável e prazeroso. Então, vamos lá, vamos agora, na prática, né, fazer com que esse método aqui, que a gente entenda esse método e que ele funcione. Bom, experiência de compra. Como e onde você gosta de comprar seus vinhos? Essa é uma pergunta que eu quero deixar aqui para vocês responderem. Gostaria que vocês escrevessem aqui para mim, né, uma breve resposta aqui, né, eu pensasse um pouco sobre isso. Como é que é a experiência de compra para vocês? De compra de vinhos, tá? A gente está falando de comprar vinhos. Então, como é que é essa experiência? Onde você costuma comprar? No supermercado? Numa loja especializada? No online? O que vocês gostam mais? Do digital ou do presencial, né? Do real? Do mundo da compra real ou da compra digital, né? Online? Vocês gostam de ter um atendente que possa auxiliar vocês nessa compra ou isso atrapalha? Né? Vocês preferem fazer essa compra sozinhas? Né? Preferem gastar mais tempo olhando todas as possibilidades ou vocês vão direto naquele vinho que vocês já decidiram comprar? Então, contem para mim como é que é essa experiência de compra de vocês. Quem tiver no Instagram também, eu estou deixando aqui a aula rolando aqui no Instagram, então quem tiver no Instagram também pode escrever aqui nos comentários, tá? Como é que vocês sentem essa experiência de comprar vinho? Se para vocês é uma coisa gostosa, ou é uma coisa que gera um pouco de dúvidas, estresse, ou perde muito tempo com isso, ou, ao contrário, é um prazer ficar ali um tempinho, né, e conhecendo algumas novidades, enfim. Como é que é isso? E onde vocês estão acostumados a comprar os seus vinhos, né? Eu sei que agora, nesse momento, a gente tem comprado muito online, então, como tem sido essa experiência também é interessante, né? Bom, falando do nosso método, gosto. O G, né, a primeira letra do nosso método, gosto. Gosto é pessoal, gosto é uma questão de gosto pessoal, né? Então, a gente prova muitas coisas e vai entendendo esse nosso gosto, vai desenvolvendo esse nosso gosto. E isso é interessante, porque o nosso gosto pode mudar com o passar do tempo, ele pode se desenvolver. Se a gente quiser, a gente pode justamente experimentar coisas novas, é experiencial e é sensorial. E aí, conforme você estiver mais ou não aberta, né, a novas experiências, você pode ir justamente mudando esse gosto, ou acrescentando, né, novas perspectivas aí para o seu gosto pessoal, né, e ir evoluindo, e ir mudando de opinião. E isso é muito, muito, muito comum no vinho, muito mais do que vocês possam imaginar. Né? Afinal de contas, o gosto é autoconhecimento, e conforme você vai também se conhecendo, você vai também
modificando as suas opiniões, e isso é super positivo no vinho. Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam muito presas, né, a determinado estilo, ou a determinado gosto, ou se recusam a conhecer coisas novas, e isso é, na verdade, assim, não tem certo ou errado no vinho, mas isso, na verdade, faz com que a pessoa perca experiências, né? E as mulheres adoram experiências. Eu, pelo menos, falo por mim, né? Claro, adoro novas experiências e conhecer novas coisas. Então, é muito bacana quando você tem essa abertura para você experimentar o novo. E claro que se você não gostar, tá super ok você não gostar, né? Mas você experimentou, então você não gosta e sabe por que você não gosta. Não é você ter que mudar de opinião, mas é você poder estar aberto a essas experimentações, né? E eu sempre estou de olho aqui um pouquinho também. A Van está dizendo que ela compra no Sans Club, legal. Nossa, o Sans tem também umas coisas muito interessantes que ela traz, né? Eles trazem muitas coisas diferentes, que a gente não encontra em outros lugares, né? É bem bacana. E, agora sim, a questão do gosto, né, a gente tem alguns desafios aí que a gente tem que enfrentar com relação a isso que eu estou dizendo do nosso gosto pessoal. Por quê? Porque o grande desafio aqui é a gente começar a perceber e a realmente, aí eu digo até assim, a meditar, né, ou a ter um foco em você mesma, né, para poder sentir aquilo e pensar um pouco nisso. Né, ter uns minutos aí até de meditação mesmo, para pensar sobre o que você gosta, e se o que você gosta é realmente o que você gosta, ou se isso é fruto de influências externas, ou de influências culturais, ou intelectuais, né, por exemplo, influências externas, muitas vezes outras pessoas, a mídia, nós somos bombardeados, né, por muita informação, e muitas vezes a gente fala, bom, alguém falou que aquele vinho era bom, então aquele vinho é bom, né? Eu li em algum lugar que é bom. Então, você já meio que toma isso como uma verdade absoluta, né? E aí essas influências podem, na verdade, te barrar, né? No seu desenvolvimento do seu próprio gosto pessoal. Então, qual é a questão? Como é que você enfrenta esses desafios? Experimentando, não tem outra, né? Experimentando, experienciando. Por quê? Às vezes, por cultura, eu só tomo vinho branco, ou vinho tinto, porque na minha cultura, ou na minha né, juventude, eu aprendi dessa maneira, né? Ou até emocional, muitas vezes está ligado ao nosso emocional. E claro que também a gente não pode esquecer que existe todo um marketing, né? Toda uma parte comercial do vinho que nos influencia também, né? O vinho que está na moda, né? Puxa vida, agora está na moda o vinho tal, ou o estilo tal, ou a marca tal. E, claro, isso tudo faz com que você seja bombardeada por esse monte de influências e você acaba se perdendo daquilo que é realmente o seu gosto, ou aquilo que vem de terceiros. Então, para isso, a gente tem que realmente parar, dar um tempo, assim, focar um pouco naquelas sensações que são suas, e isso a gente faz na prática com o vinho, né? Entendendo se realmente, não desprezando, né, essas informações, essas influências, não é jogando fora isso, mas é criando essa nossa consciência, nossa autoconsciência aqui, e de verificar se realmente essas influências são para a gente ou não, e descartando, né, aquilo que realmente não for do nosso próprio gosto pessoal, né? Então, o G nos ensina isso, e quanto mais a gente fizer esse tipo de conscientização, né, de autoconscientização, vai ser melhor para a gente ter melhores escolhas do nosso vinho, né, e melhores compras também. A curiosidade é o nosso C, né, do nosso método, e a curiosidade mata. Quem nunca ouviu falar que a curiosidade matou o gato, né? Então, aqui eu fiz uma brincadeira, a curiosidade mata, né? Por quê? Porque, na verdade, quem nunca aqui, agora aqui, mais uma pergunta para vocês escreverem aqui para mim. Quem nunca aqui comprou um vinho só pelo rótulo, ou só pela garrafa bonita, só pelo jeitão ali, aquela etiqueta? Eu não podia deixar de comprar aquele vinho por conta daquela etiqueta. Aquela etiqueta era maravilhosa, aquela garrafa era linda, né?
sem se preocupar muito com o conteúdo, nem da garrafa, nem do rótulo, né? Então, assim, é claro que existe, né, os rótulos e o marketing do vinho, ele nos atrai. E ele é feito para isso mesmo, né? Para cada vez mais chamar nossa atenção, gerar uma curiosidade, fazer com que a gente realmente compre, consuma, né? Não só a bebida em si, né? Não só o vinho, mas consuma toda a embalagem, né? Tudo aquilo que está em volta ali do vinho, né? Então, assim, o que acontece? Se a gente também não utilizar um certo método e critério e não tiver uma certa consciência, né, a gente pode ter gratas surpresas com isso, ou pode ser um desastre iminente, né? A gente pode ter uma compra que foi um desastre total, porque a gente só comprou pelo marketing, não comprou realmente por aquilo que continha a garrafa. E nada contra, viu, gente? Assim, nada contra essa questão de a gente comprar coisas por esse critério, acho que é super legal também, né? Só que a gente tem que fazer essa compra consciente, né? Sabendo que muitas vezes o que vai acontecer? Vocês vão ficar um pouco frustradas, às vezes, com o conteúdo? Pode acontecer, né? Mas a garrafa era bonita, mas o conteúdo não estava correspondendo. Ou então, pode ser uma grata surpresa, né? E aquele vinho ser realmente uma revelação para vocês. Então, o importante é a gente perceber, né, esse movimento, ter consciência dele e decidir. A decisão sempre é nossa, né? Essa é a questão, né? E essa curiosidade, ela é super positiva. E aí está o mérito das degustações. Porque quando a gente vai comprar alguma coisa nova, e geralmente, né, muitas vezes em lojas, não digo nem tanto em supermercados, mas em lojas especializadas, sempre se estão fazendo degustações para matar essa curiosidade e, claro, vender o vinho. Mas é interessante porque as degustações, quando a gente degusta, a gente tem essa oportunidade de conhecer um pouco, né, daquele vinho, daquele conteúdo, e fazer uma compra mais consciente também, né? E por último, né, no nosso GCP, é claro que vem o preço. E o preço é um fator muito relevante, com certeza, principalmente para a gente aqui no Brasil, onde o vinho acaba sendo uma grande parte, tem uma grande parte nacional, mas uma grande parte importada, né? E aí sim a gente tem efeitos de tributação, efeitos de dólar, de euros, de transportes, ou seja, uma série de impactos aí no nosso preço. Então, entender o custo-benefício é muito importante para nós, mulheres, que somos, sim, gostamos de coisas diferentes, gostamos de coisas divertidas e gostamos de pagar o preço justo pelo vinho. Não é nem questão de se o vinho é caro ou é barato, mas pagar o preço justo, o preço adequado, o vale quanto pesa, né? E é isso que a gente tem que entender no nosso método, né? O custo-benefício. Né? E entender também, do nosso lado, né, a nossa posição com relação à compra. Nós temos uma postura mais ativa ou mais passiva? Nós fazemos pesquisa, nós verificamos ofertas, né? Nós escolhemos o melhor momento aí para comprar, ou nós simplesmente compramos por impulso, né? Ou compramos de última hora, de urgência, compra por impulso, compra por urgência, a gente se deixa levar pelo preço ou pela oferta. E uma coisa importante, nem sempre o custo-benefício ele não tem a ver com um vinho barato tem melhor custo-benefício, né? Nem o vinho, pode ser que um vinho barato tenha um custo muito alto, porque ele pagou muito barato, mas ele não valia nem aquilo que foi pago, ou pode ser que você encontre um vinho que realmente está num preço muito equilibrado e oferece aquilo que é a proposta dele naquele preço justo, né? E, ao mesmo tempo, um vinho muito caro pode ser que não traga o benefício que você esperava dele, pode ser uma grande decepção, ou seja, você paga muito caro e ele não oferece aquilo que talvez um vinho que por 10% daquele preço ofereceria. Então, não é uma questão do preço absoluto, mas é uma questão de entender o preço justo desse vinho, né? E também a gente é bombardeado por ofertas e tudo mais. Então, a gente entendendo o nosso gosto pessoal, mantendo sempre a nossa curiosidade ativa para conhecimento do vinho, não só conhecimento do vinho em si, mas conhecimento dos países, das uvas, dos métodos de produção, tudo isso nos ajuda a chegar no preço justo daquele vinho que a gente vai pagar, vai consumir e vai ter o prazer que a gente está buscando, né? Então,
Fique aí para vocês, então, esses conceitos aí do nosso método, né, GCP, que vai nos ajudar aí a fazer compras inteligentes de vinho, né? Agora, falei tudo isso e está tudo ótimo. Minha pergunta para vocês é, você já se sente preparado, então, para escolher o seu vinho? Para esse fim de semana? Na verdade, para escolher o seu vinho para a nossa aula de amanhã, que vai ser sobre o Caminho de Santiago, não percam, hein? Alerta de spoiler aqui já. Amanhã, Caminho de Santiago com vinhos, né? Os vinhos do caminho. E você já se sente preparada para comprar esse seu vinho? Não sabe? Está em dúvida? Pois eu tenho uma boa notícia para você, que é o seguinte: é possível comprar seus vinhos com mais clareza, diversão e prazer, né? Então, não precisem ficar estressadas, que a gente pode sim comprar nosso vinho, né? De amanhã e também da nossa jornada da semana que vem, que aí na semana que vem vai ter aulas práticas também, com taça na mão, e é possível comprar dessa maneira. E como? Como a gente pode fazer com que essa experiência de compra seja o mais prazerosa possível, né? Pensando como se a gente fosse comprar esse vinho justamente como se a gente fosse uma consultora de vinhos. Vamos nos vestir aqui um chapéuzinho agora de consultoras de vinhos, e nós vamos fazer uma autoconsultoria de vinhos com nós mesmas, né? Então, quais são as perguntas? Uma questão que é muito interessante, e aí eu faço uma parte aqui para vocês. Geralmente, né, eu sou sommelier, eu já trabalhei, né, principalmente eu trabalhei na Espanha, né, eu fiz meu curso de sommelier na Espanha, né, eu sou formada pela Câmara de Comércio de Madrid, e lá em Madrid esse curso é focado justamente no pessoal que está em restaurantes, em lojas de vinhos, toda a cadeia ali da parte do serviço do vinho, do comércio e serviço do vinho, do setor terciário, né? E a gente trabalha normalmente em eventos, em degustações, em feiras de vinhos e também servindo vinhos, claro, em restaurantes, em hotéis que tenham restaurantes de luxo. O pessoal, assim, geralmente, claro, se pede uma recomendação para o sommelier, mas sommelier, né? O senhor sommelier, ou senhorita, senhora sommelier, qual vinho, né? Qual vinho que você me recomenda? E aí, eu brinco um pouco que eu falo que isso daqui é que nem médico, tá? É assim, você não chega lá no médico e fala, doutor, eu quero um remédio, que remédio o senhor me recomenda? O médico fala assim, não, então o senhor se senta aqui um pouquinho, com calma, paciência, que eu vou fazer algumas perguntas. A partir das perguntas, eu vou recomendar o remédio necessário aí para a sua dor. Bom, aqui o que as pessoas me perguntam é, Lilian, que vinho você me recomenda? E eu falo a mesma coisa. Então, você senta um pouquinho aí, calma, vamos conversar, que eu vou recomendar o vinho para o seu prazer, né? Diferente do remédio. Mas que é muito parecido. São perguntas que a gente precisa se fazer antes de sair por aí bombardeando marcas, vinhos, sei lá, 1000 histórias, sem entender um pouco do que você está sentindo, do que você está buscando, do para que você está buscando. Sem a gente entender o cliente, né, ou a pessoa que está nos pedindo a recomendação, é quase que impossível você dar uma boa recomendação, né? Então, o papel do sommelier não é tanto... às vezes as pessoas pensam que o papel do sommelier é influenciar um vinho, uma compra de vinho, né? Ou mandar, assim, colocar um vinho que interessa a ele para o cliente. Não. O sommelier, ele tem que funcionar como um psicólogo ali do cliente. Ele tem que entender a psicologia do cliente. E como é que ele vai entender? Escutando o cliente. Fazendo algumas perguntas e escutando. Então, a primeira pergunta que eu faria para vocês é, vamos escolher um vinho para amanhã? Vamos. Então, vamos lá. Ocasião. Qual o tipo de evento que você está pensando para esse vinho? Quer dizer, que tipo de ocasião é? Você vai estar... É uma reunião? É um evento mais formal? É uma reunião de família? Né? É um jantar romântico, é um almoço de negócios, é uma festa da empresa, né? É você sozinha assistindo Netflix na televisão. Então, qual é o evento, né? Que tipo de ocasião você quer apreciar esse vinho? Quando? É de dia? É de noite? Eu até iria mais. Em que temperatura? É fora de casa? É dentro de casa?
com a temperatura com frio, né, com calor, se é fora de casa, não tem ar-condicionado, tem ar-condicionado, então em que ambiente, né, você quer apreciar esse seu vinho? Com quem? Com que pessoas? Quantas pessoas? É você sozinha, debaixo das cobertas? É você e o namorado? É você e a sua família? É você e um grupo de amigos, de amigas, né? Quantas pessoas? São 10 pessoas? São 50? É um casamento? Né? De repente, é uma festa. Não está podendo aglomerar? É uma aglomeração do vinho? Não pode aglomerar, gente, não pode. É uma degustação online? Então, essas perguntas são importantes para a gente entender esse momento do vinho, né? Onde você vai apreciar ele. Então, em que momento, com quem, né? Em casa, é no restaurante, é numa festa, onde, aonde vai estar esse vinho? Então, essa é uma primeira pergunta que a gente pode se fazer, né? Para poder ir escolher aí o nosso vinho. A segunda pergunta, e vocês até vão estranhar, mas a segunda pergunta que eu faria seria a gastronomia. Não o vinho, nem o estilo de vinho, mas a gastronomia. Por quê? Tipo de cardápio. A minha pergunta seria, eu sempre recomendo que tenha gastronomia com vinho, tá, gente? Porque vinho sem a comida, primeiro que não combina, segundo que não faz bem, né? Terceiro que vinho e comida sempre foram parceiros aí inseparáveis. Não digo que precisa ser um almoço completo, né, um jantar, mas, por exemplo, a gente tem que entender se naquela ocasião a gente vai ter petiscos, aperitivos, coisinhas, né, finger food, ou a gente vai ter um almoço completo, ou um jantar completo. O que vai ser, né, assim, a parte de comida? Quem a gente vai convidar aqui para a parte dos comes, né? E também uma outra coisa que é bem legal e é bem importante. Às vezes a gente vai harmonizar vinho com comida. E às vezes a gente vai harmonizar comida com vinho. Parece a mesma coisa, mas não é, né? Então, acho que é legal a gente pensar também isso. Quem vai ser, assim, um pouco o anfitrião, né? É o vinho que vai acompanhar a comida ou é a comida que vai acompanhar o vinho? Então, isso é interessante, né? Para a gente poder, na hora da escolha, poder também entender esse equilíbrio entre quem é quem aqui na nossa história aqui da enogastronomia. Bom, visto isso, já sabemos com quem, já sabemos o tipo de cardápio, agora sim nós vamos partir para os vinhos, né? E agora nós vamos entender se para aquela ocasião, para aquele tipo, aquele estilo, né, de comidas ou de comida, a gente pode colocar 1, 2, 3, 4, não sei quantos tipos de vinhos aí, estilos, a gente vai poder encaixar, né? E a gente vai encaixar, pode ser vinhos tranquilos, né? Vinhos tranquilos são os tintos, os brancos, os rosés, que não tem a borbulha, né? Não tem o carbônico, ou os espumantes, que tem o carbônico, né? São as borbulhas. A gente pode escolher entre vinhos de sobremesa, vinhos fortificados também, né? Podemos escolher, agora que nós já aprendemos aqui, vinhos do Novo Mundo ou do Velho Mundo, né? São estilos diferentes de vinhos. Escolher por região, né? Uma gastronomia regional, pode pedir um vinho regional, uvas, safras. Podemos entender se a gente vai querer um vinho mais jovem, um vinho mais de meia idade, um vinho mais envelhecido, mais maduro. Então, agora a gente vai programar, né, um pouco esses estilos de vinho que podem encaixar. Nem sempre é um só, né? E a gente pode dar um panorama. E claro que, por último, claro que a partir de tudo isso, né? E eu volto lá no exemplo do médico. O médico não pode receitar um remédio que não dá para a gente comprar, né? Aí não adiantou nada. O senhor está muito bem e tal. É claro que às vezes tem remédios que não pode comprar e tem que fazer um outro jeito de conseguir aquele remédio, né? Mas, em geral, se for para uma coisa mais ou menos normal, inclusive o médico às vezes nos dá até 2 ou 3 opções, né, de remédios, inclusive com relação ao custo, né? E aqui entra o financeiro. Então, a partir do momento que você já definiu a ocasião, né, quantas pessoas, até para saber a quantidade de garrafas, a quantas pessoas, o estilo da gastronomia, o estilo do vinho, agora vocês têm que fazer um tipo de orçamento para isso, para definir a quantidade de garrafas,
né, de cada tipo, inclusive o tamanho das garrafas. Existe uma garrafa que é a Magnum, que é de 1,5 litro, que é bem interessante para determinadas ocasiões, e é bem legal, e até às vezes não sai mais cara, sai até melhor de preço, né? E a faixa de preço que vocês querem, né, para esses vinhos, ou seja, que faixa de preço? É uma faixa de 30 a 50 reais? 50 a 80 reais? De 80 a 120? Acima disso? Aí sim você vai conseguir definir um orçamento adequado para fazer a sua compra, né, de uma maneira gostosa, né, e sem surpresas, né, ali na frente, né, fazendo assim já realmente um passo a passo aqui de tudo que é necessário para que você tenha aquela ocasião perfeita com o seu vinho, né, e com o seu momento do vinho ali super gostoso, né, de uma maneira super agradável. Então, dessa maneira, você pode fazer desde um evento onde você é a única pessoa protagonizando o evento, até um evento que você tenha, sei lá, um almoço de família, ou até um evento para 40, 50 pessoas, sabendo quantidades, né, e sabendo como comprar esses vinhos. Inclusive os estilos de vinhos que vão combinando com o estilo de evento para poder fazer uma média ali do gosto, né, de todas essas pessoas que vão participar ali da sua ocasião, né? Muito bem, agora, para a gente poder, então, ok, isso bacana, Lilian, mas aí na hora que eu chego lá e eu tenho que entender quais são esses vinhos, né, que eu vou comprar, como é que eu faço? Se são tantos rótulos. Então, uma das coisas que são muito importantes, e aqui não dá tempo de eu aprofundar muito nisso, mas uma das coisas que é importante, que a gente vai poder conversar um pouco mais aí nos próximos dias da jornada, é a gente entender esse idioma do vinho, né? E uma das coisas que está retratado no idioma do vinho é justamente a questão dos rótulos, ler rótulos. Ler rótulos é como a gente viajar para outro país e tentar entender as placas, né? Entender as placas, entender o idioma, entender o cardápio, entender o básico, né, do outro país onde a gente visitou, para a gente poder se localizar ali, né? Se localizar naquele país. Então, quem já foi para outro país, ou quem já teve alguma experiência, né, com estrangeiros, aí sabe que algumas coisas básicas do idioma nos ajudam na comunicação, nos ajuda no entendimento, e nos ajuda, inclusive, a tomar alguma decisão, né, importante. No caso da nossa decisão, é a compra do vinho. Então, aqui eu estou mostrando para vocês aqui o rótulo, né, um rótulo do Novo Mundo. E nesse rótulo, o que é interessante dos rótulos? Os rótulos, eles vão trazer informações que a legislação impõe, tá? Então, são informações obrigatórias nos rótulos, então é obrigado a ter aquilo, pela legislação do vinho. O vinho é um produto alimentar, é um produto que está legislado, na Europa muito legislado, realmente com regras bem definidas, nos outros países também, no Novo Mundo, também tem uma legislação própria, né? Mas a gente aprendeu, né, que a questão da principal diferença do Novo Mundo e do Velho Mundo é que no Novo Mundo a ênfase é maior para as uvas. Geralmente são vinhos varietais e são vinhos onde se protagoniza muito mais a uva, né, e o produtor, né, o nome do produtor, a uva, o nome do vinho, a marca do vinho. Então, aqui eu estou mostrando uma etiqueta que fala de um Cabernet Sauvignon. Então, no rótulo vem Cabernet Sauvignon. Também vem a região, a denominação de origem, né, que é chileno, é o Dom Melchor, que é Conte Toro, mas Conte Toro está bem ali especificado, né, o produtor, Conte Toro, Dom Melchor, que é a marca, né, e a Cabernet Sauvignon vem ali expressa. Então, a gente já sabe, 2006, que é a safra, né, vai vir o grau alcoólico, vai vir também, geralmente, no Novo Mundo, 750 ml, às vezes nas garrafas, né, do Velho Mundo vem 0,75, né, mas assim, vem assim, essas informações básicas vem nesse rótulo. Então, por aqui a gente já identifica especialmente a uva, né, é mais fácil identificar a uva. Vou passar aqui agora para um rótulo do Velho Mundo. E no Velho Mundo, vocês vão perceber que é um rótulo espanhol, né, que não tem a uva, não tem uva. Esse vinho é vinho feito de uva, mas não se sabe qual é a uva, né? Não se sabe qual será a uva desse Berônia. Pois é, porque aqui no Berônia,
que é das bodegas Berônia. Então, em geral também, gente, o nome, a marca do vinho é o próprio nome do produtor, Bodegas Berônia, então é um Berônia, né? Criança tem a ver com envelhecimento, o tipo de envelhecimento, quanto ele passou, né, envelhecendo na vinícola antes de ser vendido, né? E vem a denominação de origem qualificada, né, Rioja, e vem da onde ele foi engarrafado na propriedade, produto espanhol, muito bem, grau alcoólico, e ok, e não tem uva. Que bom, né? Na verdade, a gente também viu isso, que no Velho Mundo, o protagonista não são as uvas. Na verdade, o que protagoniza os vinhos são os vários terroirs, né? É o terroir. E no caso aqui, o terroir, o critério do terroir é não só a terra, o território, mas o clima, o território, o modo de produção, que envolve o envelhecimento, que envolve os fatores de produção e as práticas da ação do homem também, né? Da enologia. Né, além de todo o microclima e toda a questão da tradição da região. E nós, sabendo que esse é um Rioja, a gente conhecendo que ele é Rioja, a gente já vai, e claro, o pessoal da região já sabe quais são as uvas que são permitidas e que fazem parte do Rioja, né? E aí, por aí, eles já sabem quais são as uvas, então não precisa vir no rótulo as uvas. Então, os vinhos em geral, tá? Tudo em geral, gente, os vinhos europeus, eles vão vir pela região, e pela região você sabe as uvas, inclusive, é muito mais normal, né, comum que sejam blends de uvas, são misturas de uvas nativas que compõem, então, aqui no caso é Tempranillo, né, a Massuelo, a Viura, a Garnacha, vão compondo vários os vinhos, né, da região. Quando a gente vai para determinadas regiões, a gente já sabe que são uvas daquela região. Não que não possam ter outras uvas assim, não possa ter, por exemplo, um Rioja que seja somente de Tempranillo, né? Pode ter mais Tempranillo. Mas a gente sabe que geralmente são blends. Já no Novo Mundo, a gente vai ter geralmente uma só uva, mas não significa que no Novo Mundo não possa haver um blend de uvas também. A gente pode ver combinações de uvas também no Novo Mundo, tá? Então, não é assim uma coisa rígida. Mas sim, você reconhece as regiões, e aí as regiões costumam já ter as uvas principais. Vinhos portugueses, por exemplo, podem ter blends com muitas uvas, 30, 40 tipos de uvas diferentes. É claro que a gente não vai saber todas elas, mas as principais da região a gente conhece e acaba sendo as que mais participam daquela composição, né? E por isso a gente identifica no rótulo essas características. Então, o rótulo vai nos ajudar aí a fazer as nossas escolhas também, conhecendo, se forem vinhos do Velho Mundo, conhecendo essas regiões. Se forem vinhos do Novo Mundo, conhecendo as uvas mais típicas, né, que fazem parte, mas que elas já vêm também no rótulo, né, então facilita também a questão se a escolha for por uvas, né. Complicou muito por aqui? Não? Tá bem? Tá tudo jóia aí? Por favor, comentem por aqui, para eu entender se está tudo ok. Bom, e por último, a gente tem que comentar algumas questões que muitas vezes a gente escuta, né? Os mitos e verdades a respeito dos vinhos, né? E isso, assim, são mitos ou são ditos populares ou coisas que vão passando, né? De boca em boca, de tempo em tempo. E algumas coisas podem ter algum fundo de verdade, sim, e outras não têm relevância, não seriam verdadeiras, ou simplesmente são coisas que são curiosas. Então, eu coloquei aqui 4 das mais, assim, dos mitos mais, assim, famosos, vamos dizer assim, né? Vinho, quanto mais velho, melhor. Será que é verdade isso? Será que é um mito? Será que o vinho, quanto mais velho, melhor? Aqui é uma questão que a gente tem que entender que o vinho é um alimento, né? É um elemento vivo, algo vivo. Ele nasce, ele cresce, ele evolui, ele é como a gente. Ele nasce, ele tem uma curva de crescimento, ele cresce, chega no apogeu dele, ele tem uma vida ou longa ou curta lá no ápice, e depois ele começa a declinar até cair
E a gente fala muito no mundo do vinho até o vinho morrer, tá? Então, ele tem uma curva. Agora, tem vinhos que têm uma curva mais rápida, tem vinhos que têm uma curva mais lenta, como as pessoas. Tem vidas mais curtas e mais longas. Tem vinhos que foram feitos para longevidade. Eles foram elaborados e eles têm no seu cerne, né, no seu DNA ali, eles foram elaborados com essa estrutura para durar muitos anos, são os vinhos de guarda, né? Existem vinhos que foram feitos para serem consumidos jovens, né? Eles atingem o seu apogeu muito rapidamente e eles são perfeitos e ótimos para a juventude, só que eles decaem muito rapidamente. Então, imaginem vocês guardando um vinho, e aí vem uma anedota aqui, vamos lá, histórias de Lilian, né? Historinhas de Lilian. Vem a anedota que é verdadeira, porque um amigo meu, eu nem era sommelier ainda, hein? Nem era isso, mas na época eu já estava estudando um pouco, e ele vem e me diz assim, Lilian, mas então, nossa, comprei um vinho super caro, tal, tá lá guardado, já está 4 anos guardado lá na minha adega, estou esperando o melhor momento para eu beber, estou aguardando. Falei, nossa, então você está aguardando uma ocasião boa, né, daquelas joias, né? Isso, eu estou lá aguardando esse vinho para uma ocasião muito boa, é um Beaujolais Nouveau. Falei, Marquinhos, essa não vai dar certo. Porque o Beaujolais Nouveau é justamente, até o Nouveau vem disso, é um vinho jovem, que tem todo o seu esplendor, né, nos 6 primeiros meses, né, num ano, assim, máximo, tá, mas ele tem muito do seu esplendor, tá justamente em ser um vinho novo, jovem de consumo, e que não é um vinho para ser guardado, né, e custa até caro, ele não é um vinho barato, porém, ele não é um vinho para ser guardado, ele não vai melhorar com o tempo. A ideia é que muitas vezes as pessoas pensam que quanto mais velho, fica melhor. É que depende. Se ele não foi feito para envelhecer, quanto mais velho, ele vai ficando pior do que melhor. Então, se não está preparado para isso, não vai funcionar, não é só o tempo, né? Então, por isso que é importante a gente entender, né, um pouco mais sobre esses estilos de vinho e o que o enólogo pensou quando ele elaborou e qual é o estilo daquela região ou daquele vinho, né? Para entender se realmente ele está na curva dele e como que ele vai funcionar, para a gente não estar aí guardando coisas que não são para ser guardadas. E o melhor vinho, gente, é aquele que a gente consome, tá? Isso de ficar esperando o melhor momento, às vezes o melhor momento nunca chega, ou então ele passa e a gente não bebeu o vinho, né? Outra que é muito importante, não bebas as borras do vinho, podem te fazer mal. Então, não sei se vocês já tiveram a experiência de um vinho que deixa borras, deixa uma parte sólida, né? Deixa aquela partezinha toda, até pinta às vezes a sua boca, né? Deixa uma parte assim bem sólida no vinho. Agora, tem uma tendência enológica mais moderna que é não filtrar tanto os vinhos, né? O vinho, quando ele nasce pela fermentação, sempre ficam borras, né? Sempre sobram essas borras no vinho, que geralmente com a filtração ele acaba ficando límpido e brilhante. Mas também alguns enólogos optam por não filtrar tanto. E aí ficam com essas borras que são elementos naturais do vinho. A outra coisa é que o vinho, quando são vinhos de guarda, que eles passam muito tempo descansando, envelhecendo, normalmente essa parte da cor, né, do vinho, dos elementos do vinho, eles vão se cristalizando e vão também deixando borras no fundo da garrafa, né? Vai decantando esses elementos sólidos e vão ficando essas borras ali, que é do próprio processo de envelhecimento dele, né? Essas borras são vinho sólido, né? Então não fazem mal, não vão fazer mal, né? Só assim, a questão toda esteticamente falando, tem muitas pessoas que não gostam de ver aquelas borras na taça. Então, é por isso que aí entra a nossa técnica da decantação. Decantar um vinho serve principalmente para você separar essas borras e, na hora do serviço do vinho, elas não passarem para a taça. Mas não é porque elas fazem mal, é porque muitas vezes, esteticamente, você prefere ter o vinho limpo e brilhante na sua taça, né, sem as borras. Mas, se estiverem com as borras também, é vinho, então não vai ter nenhum problema. Agora, vocês sabiam que os vinhos também choram? Vocês sabiam que existem lágrimas nos vinhos? Então, quando a gente gira a taça,
escorre, né, vinho pela parede da taça, formando pernas ou lágrimas. A gente chama de lágrimas ou pernas, né, o que são, na verdade, quando escorre na parede do vidro, vai escorrendo aquele vinho, e essas lágrimas são bem interessantes, a gente adora. Na Castalha, a gente ama analisar as lágrimas e ver se elas correm mais rápido, se elas são mais lentas, se elas têm mais densidade, se elas são mais líquidas, aquosas, né? Agora, tem uns vinhos que não tem muita lágrima, né? Ou mais aquosos ou tal. Agora, o dito é, quanto mais lágrimas, melhor o vinho. Será? Eu volto a comentar a mesma coisa lá do vinho do quanto mais velho, né? O quanto mais velho significa o quê? Que ele, na verdade, a gente comenta o quê? Quanto mais velho, melhor. Quanto mais lágrimas, melhor. É que depende, porque vinhos com mais lágrimas vão ser vinhos mais densos, mas a gente tem ótimos vinhos que não são tão densos assim, né? Ao mesmo tempo, vinhos, por exemplo, os vinhos de sobremesa, geralmente são mais densos, tem mais açúcar, tem mais nível de álcool, né? Então, acabam tendo mais lágrimas, pela própria característica e estilo deles. Então, na verdade, esse é um mito também, de dizer que eu tenho que buscar que as lágrimas tenham mais lágrimas. Além disso, eu não quero decepcionar muito vocês, mas assim, as lágrimas, do ponto de vista técnico, não tem muito sentido, não indica nenhum tipo de qualidade do vinho. Não tem um significado que vai te dar uma referência com relação à qualidade do vinho. Não tem nenhum significado, sinceramente falando. Assim, eu sei que às vezes é decepcionante falar isso, mas é a verdade. Né? E, por último, café, ameixa, né? E outros aromas estranhos ao vinho, ervas, né? Petróleo, coisas assim muito estranhas, né? Canela. O que colocaram no meu vinho? Né? Será que é verdade esses aromas que eu estou sentindo? Será que é verdade ou será que é coisa do meu cérebro aqui? Será que eu estou ficando louca? Não, amiga, você não está ficando louca, porque sim, existem esses aromas, mas não colocaram nada no seu vinho, tá? Eles vêm realmente do próprio processo de elaboração dos vinhos, eles acabam gerando esses aromas, né? As uvas, e por isso aquela primeira aula que a gente falou das vites viníferas, que são as uvas específicas para fazer vinho, elas têm esses precursores aromáticos. É da uva que vem os primeiros aromas, os primários. Depois, na fermentação, nascem novos aromas, do ato de você fazer o vinho, cozinhar o vinho, nascem novos aromas, que vêm da fermentação, secundários. E, por último, quando ele passa por envelhecimento, ele ganha novos aspectos, novos aromas também, por essa interação do envelhecimento e da evolução dele, ou na garrafa, ou na madeira, e, portanto, ele ganha outros aromas, os terciários. E é por isso que vocês sentem tantos aromas nos vinhos. Então, isso é verdade. Tem todos esses aromas, mas ninguém colocou aromas artificiais aí no seu vinho. Ok? Muito bem. E assim, nós temos aqui agora o nosso exercício para amanhã. Amanhã, nós vamos ter, então, a oportunidade da gente poder degustar, né, um vinho ao mesmo tempo que a gente assiste uma aula. Né? Então, se vocês quiserem, claro, é opcional, mas para amanhã, qual é o exercício? A ocasião é uma aula online sobre o caminho de Santiago, é um caminho dos vinhos, que começa na França, no sul da França, e vai percorrer todo o norte da Espanha até chegar em Santiago de Compostela e um pouquinho além. Gastronomia. Bom, aqui é simplesmente uma sugestão, eu pensaria em petiscos, né? Coisinhas para comer junto com a aula, não dá para comer um prato, porque a gente está assistindo aula, a não ser que vocês também, claro, como eu estou dando aula, não dá para eu comer e dar aula ao mesmo tempo, mas se vocês estiverem vendo na televisão, por exemplo, até dá para comer algo mais contundente, mas se não, petisquinhos, né, para assistir a aula, pipoca, petiscos, frios, queijos, enfim. Vinho. Claro, se a gente está falando de caminho de Santiago e de Espanha, seria interessante a gente conhecer um vinho espanhol. E a uva espanhola, por mais famosa, né, por natureza, mais famosona, é a Tempranillo. Então, se vocês encontrarem um vinho espanhol, bacana. Se for de Tempranillo, muito legal, né? E para que o financeiro não seja algo fora do normal,
Os vinhos jovens espanhóis a gente pode encontrar num preço interessante na faixa dos R$ 40 por aí, tá? Vinhos jovens espanhóis, ou seja, que não são aqueles vinhos mais clássicos, né? Que são os vinhos, né, com envelhecimento de 2, 3 anos. Agora, se vocês quiserem, aí fica a critério, irem para uma faixa de preço acima dos R$ 100, porque aí é por aí que vai estar, né, a coisa. Os Riojas, né, Rioja, que é a região mais famosa da Espanha, eles vão estar acima de uns R$ 100. Então, aí, realmente, vocês vão ter que estar nessa faixa de preços aí, para poder, se quiserem, né, atingir esse tipo de vinho de mais alta qualidade espanhola. Mas eu acho que um vinho jovem nessa faixa pode ser bem interessante, né? E aí a gente fica por aqui, porque justamente amanhã é quando a gente vai estar, quando a gente vai estar justamente no nosso Caminho de Santiago. Então, esse daqui é o símbolo, né? A concha aqui é o símbolo do caminho, né? É o símbolo do peregrino, e amanhã nós vamos ser peregrinas aí do Caminho de Santiago, né? Então, eu aguardo vocês amanhã às 7 horas, para a gente começar a nossa caminhada aqui e fazer esse pequeno treino aqui dentro da nossa maratona, para a gente estar preparadas para a semana que vem.